Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz. Neste domingo, dia 30 de junho, que conta como o 13º domingo do tempo comum, mas celebramos a solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Por que tanta solenidade no martírio destes dois apóstolos, que são colocados no mesmo dia, embora não tenha morrido no mesmo dia? É por aquilo que significam. As duas colunas importantes da igreja. A nossa igreja é católica, universal, para todos, tem a sua catolicidade, né? É para o mundo inteiro, e isso se faz presente na figura de Paulo, que é o apóstolo das nações. Paulo foi aquele que, com grande empenho, e por que não dizer quase que por primeiro, foi fora dos limites de Israel, segundo a carne, anunciar o evangelho aos pagãos, àqueles que vinham de idolatrias, de religiões politeístas e de todos os tipos de religiões, anunciar o verdadeiro Deus, mostrando que a fé é para todos. A igreja é apostólica por causa da fé que recebemos dos apóstolos. E aí está a figura de Pedro, que tem a missão de confirmar os irmãos na fé, né? Jesus dirá a Pedro, né? Pedro, Pedro, Satanás insistiu para te peneirar como trigo. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma os teus irmãos na fé. É a fé de Pedro, como vamos ouvir no evangelho deste domingo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O apóstolo Pedro tem uma missão específica, porque ele é o primeiro, ou o chefe do colégio apostólico, podemos dizer assim. Sempre nos evangelhos, quando aparece a relação dos apóstolos, Pedro está em primeiro lugar. Todas as vezes que Jesus pergunta algo, né, que é solene, Pedro é aquele que responde, que fala em nome do colégio apostólico. Como eu disse, tem a missão de confirmar os irmãos na fé. Se nós lermos com atenção os Atos dos Apóstolos, Pedro está naquele dia da manifestação da igreja, no dia de Pentecostes, e ele é que fala em nome de todos. A primeira pregação, o primeiro querigma, o primeiro anúncio da igreja é feito por Pedro. Mas nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Pedro também está naquilo que nós podemos chamar o Pentecostes dos pagãos, abrindo as portas da fé aos pagãos em Jope, na casa de Cornélio, que era um centurião romano, que era um pagão, e que com a sua família acolhe a fé. Pedro dirá: o Espírito Santo foi dado a eles, como foi dado também a nós no princípio. Paulo é apóstolo das nações. Ele é um judeu fervoroso, né? Não era um homem leviano, tão fervoroso que não aceitava a pregação de Jesus como Messias, né? Então, isso é muito importante também, porque quando ele se converte, todo aquele seu fervor e sinceridade encontra uma plena explicação em Jesus Cristo. Paulo era um homem culto, falava várias línguas, quer dizer, transitava muito bem entre o aramaico, né, a sua língua nativa, o hebraico, o grego, da filosofia daquele tempo, e o latim, né,
que era a língua dos romanos, é um cidadão romano. E quando ele se converte, o seu testemunho é um testemunho fundamental para que a graça de Deus seja manifestada, a graça da sua conversão. Conforme a tradição, Pedro e Paulo são martirizados em Roma. Roma é o centro do mundo de então. Por isso, a providência divina encaminha os dois para Roma. Pedro se torna bispo de Roma, chefe da igreja em Roma. E Paulo apela para César para ir a Roma para testemunhar a força do evangelho. E lá os dois são martirizados, né? Não na mesma data, né? Nem no mesmo lugar. Pedro é martirizado na Colina Vaticana, né? Onde até hoje, conforme estudos e a tradição, se encontra o seu túmulo. Paulo é martirizado na Via Ostiense, ou seja, fora dos muros de Roma, no lugar chamado as Águas Sálvias, né? E depois é enterrado ali na Via Ostiense, onde até hoje, né, confirmadamente está o seu túmulo. Um chega ao céu pela cruz, porque Pedro foi crucificado, e outro pela espada, porque, conforme a tradição, pela espada Paulo foi degolado. Isso não está na Bíblia, né? Mas a própria tradição, o próprio relato, né, nos diz a respeito disso. Eu quero agora fazer duas leituras para ilustrar melhor a liturgia deste domingo. Conforme o contexto da segunda carta a Timóteo, Pedro está em Roma, prisioneiro, né? Não um prisioneiro numa prisão, né? Está numa casa lá como prisioneiro. E ele escreve exatamente exortando a fé e dando o seu testemunho de esperança, sabendo, sim, que vai ser condenado e irá morrer. Ouçamos. Caríssimo quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Né? É uma confissão, um testemunho, né, dessa confiança e entrega de Paulo, mesmo nessa situação de morte. E o evangelho deste domingo é o evangelho, digamos assim, do primado de Pedro. Né? Ouçamos. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu:
tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. A nossa igreja está construída, sustentada na profissão de fé do apóstolo Pedro. Enquanto houver uma comunidade cristã que vivencia, que professa tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, as portas do inferno não poderão vencê-la. Aqui está a Igreja Católica. Foi anunciada integralmente a mensagem a todas as nações, e a Igreja Apostólica, sustentada pela profissão de fé do apóstolo Pedro e de todos os apóstolos. Ó Deus, que nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Saudações fraternas a todos vocês.